Olá pessoal, esse é o conteúdo número 44. Olá pessoal, aqui é o Marcelo Coleoni e esse é o conteúdo número 44. Esse conteúdo vai falar sobre autonomia, o quanto a autonomia agiliza a sua empresa e como fomentar isso no seu negócio. Antes da gente começar, eu queria pedir um favor para você. Me ajude a propagar esse conteúdo para mais pessoas. Basta se inscrever no canal. Um simples clique, não cobra nada, não paga nada, não dói nada, é simples, rápido e eficiente. Isso me ajuda a promover esse conteúdo para mais pessoas que possam se beneficiar disso. Bom, esse conteúdo visa responder 3 questões. Primeiro é quebrar o paradigma entre controle e autonomia. Todas as pessoas que sentem dificuldade em dar autonomia para as pessoas é porque não querem perder o controle. Não querem perder o modelo tradicional de gestão para o modelo mais atual, mais eficiente, com resultados muito mais significativos. É uma questão da gente mudar a cultura e entender quais elementos favorecem isso e o quanto isso ele é benéfico para todo mundo, desde a liderança, para os colaboradores e a empresa. Segunda questão que visa responder esse conteúdo é: quais são os fatores que impedem a implantação de um processo de autonomia? Nós vamos falar sobre esses fatores, vou trazer algumas dicas, vou trazer alguma experiência prática, exemplos e como criar um processo através da autonomia que permita o desenvolvimento organizacional. Então, essas 3 questões que estão inseridas nesse contexto. Primeira coisa, como entender que perder o controle não é por causa da autonomia. Então, o que eu não faço para não perder o controle? Eu quero controlar sim, não quero que a autonomia seja dada para ninguém. Porque quando as pessoas são autônomas, elas têm autonomia para fazer algo, eu não precisa de mim. E por não precisar de mim, eu vou perder a minha relevância. Né? Manter a relevância é outro fator importante. Eu preciso manter relevante. E para manter relevante, eu controlo todo mundo. E controlar todo mundo é totalmente inviável nos dias de hoje. Principalmente para a nova geração, a gente já falou sobre isso muitas vezes. Depois, o poder do controle, ele exige uma centralização. As pessoas vão começar a centralizar muito, o líder centraliza muito e inviabiliza que as pessoas pensem, executem, inovem, criem. A gente já falou por vários conteúdos anteriores e vale a pena reforçar nesse conteúdo também. Depois é provocar a dependência das pessoas. Se eu me torno relevante, as pessoas precisam de mim. Eu centralizo, eu faço tudo. Então eu oriento, eu comando, eu controlo. Então a dependência ela é provocada por esse modelo de gestão. Por isso que não se dá autonomia para as pessoas. Porque existe a necessidade de se manter ativo, relevante e as pessoas dependentes de você. Incentivar apenas a execução e não o pensar. Você é pago aqui para fazer, não para pensar. Você recebe seu salário para isso, você foi contratado para isso. E a gente está perdendo um potencial enorme. As pessoas têm visões, percepções diferentes que fazem com que a estratégia seja refinada e consiga abranger cada vez mais os seus clientes, os relacionamentos com os colaboradores e a empresa seja muito mais ativa e sustentável no mercado. E a estratégia de informação centralizada. Só eu detenho a informação, ninguém detém, então as pessoas dependem de mim. Dependem desse processo. Isso faz com que a empresa não viabilize a autonomia. Porque a pessoa, o gestor, o sistema não deixa isso acontecer. Por excesso de controle, centralização, a relevância ser muito importante, eu ser relevante para o todo, provoca a dependência direta nas pessoas para a liderança, incentiva as pessoas só a replicar comandos e não a pensar. E a estratégia e a informação não é alinhada, é centralizada. Para isso, o que inibe, de fato, dentro de uma estrutura da empresa, é o excesso de burocracia. Isso não quer dizer que a burocracia não é importante. Burocracia é importante para alguns aspectos. Eu tenho uma necessidade, uma legislação a ser cumprida, algo muito inerente ao meu negócio, que se não for feito daquela forma, o negócio
tende a se romper. Então, a burocracia não ao extremo. A burocracia desenhada para as pequenas coisas que são essenciais, tudo bem, não tem problema nenhum. Ela vai continuar existindo. A burocracia existe no nosso dia a dia, no nosso relacionamento. Eu tenho código, leis de trânsito, um monte de coisa que eu tenho que cumprir com alguns aspectos para poder dirigir. Uma habilitação só é fornecida se eu faço a prova, faço o teste, faço um monte de coisa e tenho que constantemente fazer isso. Então existe uma burocracia que necessita, que é viável em função da legislação, em função de assuntos específicos. Falta de transparência. Quando não se tem alinhamento, não adianta eu pedir para alguém ter autonomia ou fornecer autonomia, entre aspas, para as pessoas, se elas não estão alinhadas com o que precisam. Porque autonomia liberada ao excesso, sem um norte, sem uma identificação, é um tiro no pé. A gente não vai ter uma noção do que vai ser feito. E a empresa, ora vai estar para um lado, ora vai estar para o outro. Não por má fé das pessoas, mas por as pessoas não terem um direcionamento, uma estratégia, um foco, um alinhamento, elas vão achar o que é melhor, o que é mais viável e vão tentar implementar isso. Modelo de exclusão é onde você não inclui as pessoas. Então, não incluir as pessoas é um problema. Se eu quero gerar autonomia, as pessoas precisam fazer parte do processo. Elas têm que estar inseridas no contexto. A não inclusão gera ruptura. Eu não tenho como alinhar com ninguém se essa pessoa não está a par dos negócios. Ela não está alinhada e ela não participa do processo. Ela pode até estar alinhada, mas por não participar, ela acaba sendo descartada. Outra coisa importante é a ausência de suporte e apoio. É fundamental, na autonomia, todo o suporte e apoio necessário para as pessoas criarem, inovarem e gerarem a sua autonomia. Todo o suporte necessário é confiança, é determinação, é persistência, é realmente você trazer para as pessoas a liberdade que elas têm para fazer autonomia, desde que alinhada, desde que respeitando alguns aspectos que a gente vai falar um pouco para frente. Então, falta de confiança, eu não tenho responsabilidade para ninguém. Então, se eu não confio, eu não delego responsabilidade. Por não delegar responsabilidade, as pessoas não se sentem responsáveis, então a autonomia para ela é nula. Ela não tem responsabilidade para aquilo, ela vai fazer o que precisa ser feito, ela vai realmente replicar comando e controle. Falta de confiança, sem responsabilidade. E gestão do poder, controle excessivo, quando eu quero controlar tudo. Controlar é um grande problema. Controlar é você tirar a capacidade das pessoas de pensar, de fazer a diferença. Então, esses são fatores que inibem a autonomia, desde o excesso de burocracia, a falta de transparência ou não alinhamento, o modelo de exclusão, que é não incluir as pessoas no processo, a ausência de suporte e apoio para que as pessoas possam exercer a sua autonomia, falta de confiança, onde eu não delego a responsabilidade, as pessoas não se sentem responsáveis por aquilo, e gestão do poder, um controle muito excessivo. Isso inibe qualquer tentativa de implantar um processo de autonomia na nossa organização. E como é que a gente desenvolve isso na organização? Primeiro, alinhamento total. Todos estão alinhados com o que é importante. E manter o foco no que é relevante. Quando eu mantenho o foco no que é relevante, a minha autonomia normalmente já se direciona para aquilo. É aquilo que eu preciso atingir. Então eu tenho autonomia para poder ajustar aquilo da melhor maneira possível para atingir aquele foco. Ambiente colaborativo, onde todas as pessoas colaboram, gerando intraempreendedores, pessoas que realmente se sentem como donos, como empreendedores, para trazer inovação e criatividade. É fomentar isso cada vez mais e definir as responsabilidades muito claras. Eu queria fazer um parênteses aqui para falar alguns exemplos. Primeiro exemplo, eu fiz uma gestão de uma área onde eu não conhecia nada tecnicamente. Eu sentei numa cadeira de gestor financeiro, eu conhecia finanças através de auditoria, passei vários
vários anos estudando, fazendo auditoria em processos financeiros, conhecia o processo, mas o operacional eu ainda não conhecia. E eu, pelo meu interesse de querer conhecer uma área financeira, eu fui líder de uma área financeira, onde todos detinham mais conhecimento do que eu. Eu só consegui viabilizar a gestão de uma área dando autonomia para as pessoas. Se eu quisesse controlar o processo, eu ia impactar o processo. Eu ia esbarrar no processo e fazer com que ele parasse. Porque eu deveria começar a entender para tentar controlar. Então, começaria a tentar controlar o todo e diminuiria a velocidade das pessoas, porque elas já conhecem. Então, eu traria um impacto negativo na agilidade da área. Então, a autonomia para as pessoas foi fundamental. Eu fui crescendo, fui conhecendo, fui experimentando coisas através do processo, junto com eles, aprendendo e não fazendo com que eles parassem tudo e de forma centralizada, como que a maioria das pessoas fazem. O que é normal de um líder fazer? Entrei numa área, para todo mundo, eu quero conhecer tudo, vamos lá, me fala o que está acontecendo. Tudo bem, é normal as pessoas fazerem isso, mas até que ponto isso ajuda ou prejudica? Eu fui muito mais um suporte e apoio, gerando autonomia para as pessoas, avaliando e crescendo e me desenvolvendo junto com eles, do que tentar agarrar tudo, centralizar e não deixar acontecer. Isso faz uma diferença enorme. Pense, a autonomia não quer dizer que as pessoas vão fazer qualquer coisa. A gente tinha toda uma diretriz para onde a empresa teria que ir, quais análises financeiras, quais os resultados, planejamento, previsão, um monte de coisa. Esses eram nossos direcionadores e todos tinham autonomia para isso. Essa autonomia fez a equipe inteira se desenvolver. Eu aprendendo os processos e as pessoas se desenvolvendo porque elas começavam a ter mais autonomia, gerando processos novos, promovendo iniciativas, inovação e criatividade. Funciona. Não é uma perda de poder. Eu ali tinha poder zero. Praticamente eu não aparecia no processo para fora. Para a equipe eu era nulo, porque eu não tinha um conhecimento para agregar, mas eu acabei trazendo outros elementos para fomentar a participação deles. O grande fator de um líder é você fazer isso. Não é você barrar a organização, muito pelo contrário, você tem que fomentar que a organização tenha a sua independência e não a sua dependência de um líder. Esse foi um exemplo. O outro exemplo é eu desenvolvi uma área do zero até 70 pessoas dentro de uma empresa tradicional, gerando processo de autonomia. Todos os processos, o grande objetivo, a grande estratégia da área era fomentar a utilização de serviços que iam beneficiar a empresa em todas as suas localidades no mundo inteiro. Então a gente começou a mapear alguns processos, esse era o foco, esse era o norte, e a gente criou várias células para que essas células começassem a se desenvolver e crescer. Então era um serviço que não existia em lugar nenhum no mundo, e a gente fazia parte de empresas que prestavam serviços compartilhados, também não era normal nos serviços compartilhados, mas o foco, o alinhamento com as pessoas, o grande propósito, a relevância que a gente deu naquilo e a autonomia das pessoas, a gente cresceu do 0 até 70 pessoas. Então várias células foram criadas e foram incorporadas, trazendo serviços, novas oportunidades para muita gente. Do que não tinha para 70 pessoas. Então é um processo que funciona. É um processo que faz a diferença. Vale a pena olhar para isso e entender esse conceito, esse modelo. Independente se a empresa tem um modelo diferente de gestão, mas esse conceito, esse modelo me fez acreditar muito mais nos resultados efetivos que esse modelo de gestão com autonomia ele fornece, ele propicia. E como é que você coloca isso em prática aí na sua empresa? Bom, seja transparente. Lembra, alinhamento com todo mundo. Nas minhas duas experiências,
onde eu implementei autonomia para os processos, isso foi muito claro para mim. Todo mundo alinhado, todo mundo alinhado. Já fiz isso em outras empresas e estou fazendo numa outra empresa também. Então, esse processo funciona muito bem. Depois, envolva os colaboradores. Faça com que eles se sintam parte do processo. E realmente, eles vão fornecer tudo. Você vira uma caixa fechada e limitada se você não usar os colaboradores. Fica só no seu racional, só no seu capital intelectual. E ninguém ganha com isso. Você sabe que todos nós temos um capital intelectual limitado. Vale a pena a gente se desenvolver e crescer usando o capital intelectual de todos ao nosso redor. Promova a participação das pessoas. Promover a participação não é obrigar a participar, mas que eles sintam-se à vontade num ambiente totalmente propício para participar. Isso é importante. Obrigar as pessoas a participar não é o caminho mais adequado. Então, promova a participação. Delegue a responsabilidade. As pessoas são responsáveis. E quando a gente deixa o processo transparente, relevante para as pessoas, a responsabilidade fica clara. Aí as pessoas começam a entender melhor a limitação da sua autonomia, o quanto a sua autonomia realmente converge com a responsabilidade alinhada com a estratégia da empresa. Forneça suporte e apoio sempre. Falei dos meus exemplos. Suporte e apoio. Líder não se apoia na organização, ele apoia a organização. É diferente. É só uma questão de posicionamento, atitude. Então, forneça suporte e apoio necessário para que as pessoas possam exercer a sua autonomia. E oriente e desenvolva autônomos, intraempreendedores que fomentem a inovação, a criatividade. Oriente e desenvolva as pessoas para que elas possam cada vez mais exercer o papel pensante, além da sua execução. Bom, e a provocação que eu queria trazer para você é uma frase que todo mundo já viu, né? Quer ir rápido, vá só. Quer ir longe, vá acompanhado. Isso todo mundo sabe. Agora, se você não confia na sua equipe, você está só. Então pense, o quanto você quer ir mais longe ou quer ficar apagando incêndio, indo rápido, só com o seu poder de decisão. Tudo bem? Então, esse foi o 44º conteúdo do canal. O 45º acaba a votação na quinta-feira que está lançando esse vídeo e novas opções serão colocadas para votação para os próximos conteúdos. Se você tem uma sugestão de conteúdo, lá no processo de votação tem uma pergunta aberta para você colocar o conteúdo do seu interesse. No mais, agradeço mesmo a companhia. Faça valer o seu voto, me ajude a promover esse tipo de conhecimento para mais pessoas. Eu vou colocar um link de umas empresas, ele está em inglês, mas umas empresas que fomentam esse tipo de gestão, para vocês terem uma ideia. Pelo menos 2 eu coloco lá para vocês entenderem. Vale a pena olhar para ver que tem pessoas pensando diferente. Em empresas gigantescas, não são empresas pequenas não são só startups que foram crescendo, evoluindo e gerando esse modelo. São empresas já tradicionais que se reinventaram e estão fazendo a diferença com resultados muito significativos. No mais, agradeço. Nos vemos na próxima quinta-feira. Grande abraço.